Oi, tudo bem? Você não me conhece, mas a partir de hoje vai ouvir uma coisa que eu tenho pra te dizer. Espero que o máximo consiga assistir tudo sem pular, sem colocar nos 2x, no 3x, porque tudo tá muito rápido, né? As pessoas querem fazer coisa rápida. Assistir um vídeo sem dopamina é extremo, tá difícil, eu espero. Que você só entenda o recado que eu quero passar. Que talvez você esteja esperando uma coisa que nunca vai chegar. Aquele dia em que você vai acordar diferente, vai acordar com vontade de mudar, com vontade de treinar, de estudar, de trabalhar, de colocar sua vida no lugar. Aquele dia em que você finalmente vai olhar para tudo que precisa fazer e pensar: agora vai. Só que eu tenho uma notícia meio ruim para você. Esse dia provavelmente não vai chegar. E talvez seja exatamente por isso que você continua parado. Porque você está esperando sentir uma vontade para começar. E eu também já pensei assim. E às vezes eu acordo de manhã e penso. A gente imagina que primeiro vem a motivação, depois vem a atitude, depois vem os resultados. Mas na maioria das vezes acontece exatamente o contrário. Infelizmente é assim. Você começa sem vontade, faz mesmo assim. Você tem que começar sem vontade e faz do mesmo jeito. De repente, erra, continua e algum tempo depois olha para trás e percebe: caramba, eu realmente mudei. E é aí que eu acho que existe uma coisa das maiores mentiras que ensinam pra gente sobre motivação. A gente acha que precisa estar motivado para mudar de vida. Não precisa. Você não precisa estar motivado para mudar de vida. Você precisa estar cansado de continuar exatamente onde está. Porque pensa comigo, quantas vezes você já falou: segunda-feira eu começo? Quantas vezes você já falou: segunda-feira eu começo? Segunda-feira chega, você está cansado, semana que vem chega, aí acontece alguma coisa e você perde a vontade. E quando percebe, passaram 3 meses, 6 meses, 1 ano, e você continua esperando aquela versão de você que vai acordar um dia completamente determinado, mas ela não vai bater na sua porta. E talvez isso seja muito menos bonito do que os vídeos de motivação faz aparecer. Porque mudar não é acordar 5 da manhã com uma música épica. Não é correr na chuva enquanto alguém grita que você nasceu para vencer. Não é olhar no espelho e, de repente, descobrir uma força sobrenatural dentro de você. Às vezes mudar é simplesmente levantar da cama quando você queria continuar deitado. E estudar quando ninguém está vendo. E treinar um dia em que você não está nem um pouco afim. E fazer aquela coisa que você vem adiando há semanas. E ninguém vai aplaudir. Ninguém vai fazer uma roda para você e bater palma para você. Ninguém vai saber. Talvez ninguém sequer perceba. Mas você vai perceber. Porque aquela primeira vez você fez uma coisa que prometeu para si mesmo. E isso muda alguma coisa dentro da gente. Porque existe uma diferença enorme entre dizer eu quero mudar e começar a agir como alguém que realmente quer mudar. A primeira coisa é desejo. A segunda é decisão. E decisão não é sentimento. Pode estar cansado e decidir. Pode estar inseguro e decidir. Pode estar sem motivação nenhuma e ainda sim decidir. E talvez você esteja pensando: mas eu já tentei muitas vezes. Eu sei que você já tentou. E talvez essa seja justamente a parte mais importante. Você tentou e não conseguiu. E daí? E você acha que uma tentativa fracassada virou uma sentença sobre quem você é? Não virou. Está muito longe de virar. Você percebeu tudo
Perder não significa que você não consegue. Significa que aquela tentativa não funcionou. É diferente, porque tem gente que transforma um fracasso em identidade, coisa que não deve. Tipo, eu sou preguiçoso, eu não tenho disciplina, eu nunca termino nada, eu sou assim. Não, você não é assim. Você fez isso algumas vezes. Isso não significa que seja isso. E eu acho que uma das coisas mais perigosas que uma pessoa pode fazer é começar a acreditar na própria versão derrotada. Não se deve. Porque depois de um tempo você nem precisa mais de alguém dizendo que você não consegue. Porque você mesmo está se dizendo isso. Você começa a dizer isso sozinho, antes mesmo de tentar. E é aí que você perde. Não quando falha, quando decide não tentar. Então, se você está esperando sentir aquela motivação absurda para começar, eu sinto muito de dizer, mas para de esperar. Começa pequeno, tão pequeno que parece ridículo. Quer treinar? Não pense nos próximos 6 meses. Treina hoje. Quer estudar? Não pense em aprender tudo em uma noite. Estuda uma coisa. Quer começar um projeto? Não pense em ficar famoso. Só começa. Porque você está tentando enxergar o caminho inteiro antes mesmo de dar o primeiro passo. Que adianta você querer ver o futuro lá para frente se não deu o primeiro passo? Você só precisa enxergar o próximo passo. É assim que você atravessa uma estrada no escuro. Você não precisa enxergar os próximos 10 quilômetros. Só precisa enxergar alguns metros à sua frente. E amanhã você enxerga mais alguns, depois mais alguns, até quando você olha para trás e percebe que chegou muito mais longe do que imaginava. E tem uma coisa que ninguém fala: você vai ter dias ruins, mesmo depois de mudar, mesmo depois de ficar disciplinado. Você está acordando cedo, fazendo tudo, mesmo de acordar disciplinado, mesmo de conquistar algumas coisas, você vai acordar sem vontade alguma de fazer. Vai ter dias, vai pensar em desistir. E isso não significa que você voltou para o começo. Isso significa que você é apenas humano. O problema não vai cair, desaparecer. O problema é começar a construir uma casa no chão depois da queda. Levanta, mesmo devagar, mesmo sem vontade, mesmo sem saber exatamente o que está fazendo. Levanta, porque talvez você esteja muito mais perto do que imagina. E eu queria que você aguardasse uma coisa desse vídeo. Você não precisa se tornar uma pessoa completamente diferente amanhã. Você só precisa parar de trair a pessoa que você é hoje. Se você disse que vai fazer, faz. Se você disse que vai começar, começa. Se você errou, tenta de novo. Não que você precisa provar alguma coisa para o mundo, mas porque existe uma versão sua lá na frente que depende das decisões que você está tomando agora. E talvez ninguém esteja vendo. Talvez ninguém esteja acreditando. Talvez ninguém esteja torcendo. Mas isso não importa. Porque no fim, a pessoa que vai viver com as consequências das suas escolhas é você. Você vai acordar daqui a 1 ano de qualquer maneira e perguntar. A pergunta é: quem vai estar acordado? A mesma pessoa que passou o último ano dizendo que começaria amanhã, ou alguém que decidiu que, mesmo sem saber como começaria hoje, porque 1 ano vai passar. Com você ou sem você, 1 ano vai passar. O tempo não vai parar para você encontrar motivação. Os dias vão continuar passando, e isso pode ser assustador, mas também pode ser libertador. O que significa que você não precisa esperar por um momento perfeito. Você pode começar agora com o que você tem, do jeito que você consegue, no ritmo que você consegue, mas começa. Talvez hoje você não consiga mudar sua vida inteira. E tudo bem, muda o seu dia. Amanhã você muda outro, depois outro, até que, sem perceber, você mudou sua vida. Quando chegar esse momento, talvez você finalmente entenda uma coisa. Você estava esperando a motivação para começar. Era começar que faria a motivação aparecer. Então não espera segunda-feira, não espera janeiro, não espera o movimento perfeito, não espera alguém acreditar em você. E principalmente, não espera acreditar em você mesmo para começar. Às vezes você começa acreditando pouco e continua acreditando um pouco mais a cada dia.
Até que um dia você olha para trás e percebe que aquela pessoa que achava que não conseguiria, conseguiu. Não porque era especial, mas porque nunca teve medo. Não porque nunca caiu, mas porque decidiu continuar. Agora existe alguma coisa na sua vida que você vem adiando. Eu quero te fazer uma pergunta. Não precisa responder para mim. Responda para você. O que você faria hoje se tivesse certeza que ninguém iria te julgar? Pensa nisso e agora faça. Nem que seja pequeno, porque talvez o começo da sua próxima fase não seja um grande momento. Talvez seja uma decisão silenciosa que ninguém vai perceber. Talvez seja exatamente agora. Você não precisava estar motivado. Você só precisa começar e perceber que esse foi o dia em que tudo começou. Eu espero que você lembre de uma coisa. Você não precisava estar motivado. Você só precisa começar e depois continuar. É isso. Agora vai. Começa.